Inter estava 9. Eu digo 14, o São Paulo estava 7 na frente, agora está 7 atrás. A referência é 14. E o Inter, que é quem está 7 na frente, estava 9 atrás. E hoje, o São Paulo, depois de uma longa reunião, acabou anunciando a saída do Fernando Diniz, do cargo de técnico. Com ele saíram o Márcio Araújo e os outros dois companheiros dele de comissão técnica, o preparador físico e o outro assistente. Saiu o Raí, que ia sair mesmo no final de fevereiro, e o Raí saiu hoje. O São Paulo já contratou o Rui Costa, que vai ser o executivo de futebol. O São Paulo já tem agora um novo time, né, dirigindo o futebol. Eu falei de tudo isso do São Paulo e lembrei de uma brincadeira que eu e o Casagrande e o Ricardinho estavam fazendo ontem, depois do jogo, que o São Paulo perdeu para o Atlético Goianiense, que o São Paulo foi aquele restaurante que montou um cardápio com 4 pratos muito bons, saborosíssimos, e dominou a freguesia. Aí o restaurantinho do lado, o restaurante da frente, o restaurante do outro lado, eles começaram a pegar aquele prato e estudar. Pô, vem cá, o que ele está fazendo? Pô, tá faltando um pouquinho de... Pô, bota uma batata aí, bota uma saladinha diferente. E começaram a virar concorrência pro cardápio do São Paulo. E aí, será que o São Paulo não precisava ter mudado o cardápio? Será que o São Paulo tinha lá mantimentos para mudar o cardápio? Tá. E o chefe não conseguiu mexer? Vai ver que faltou trocar o chefe também. Ou devia ter trocado o chefe antes? Hoje trocou o chefe. Ou o chefe ter mais coragem também de mudar a equipe. Porque é o seguinte, ontem, vamos pegar só o exemplo de ontem. O Daniel tá jogando mal, gente. O Daniel está jogando mal há um bom tempo, como o time do São Paulo está. Mas o Daniel tá jogando mal há um bom tempo. Ontem, ele fez uma alteração que eu e o Ricardinho criticamos, foi a seguinte. O Igor Gomes tinha feito a tabela com o Reinaldo. O Reinaldo fez o gol, tinha dado um passe pro... Esses aí são os gols, né, Casa? O primeiro do Natanael, o gol do último. Reinaldo e o gol do Vitor Leca. Ele tinha dado um chute no gol importante que o Jean pegou, o Igor Gomes. E, de repente, numa alteração, sai o Igor Gomes. Ele fez 5 alterações e o Daniel continuou no time. E estava claro que o Daniel ontem ele estava muito mal. Até eu e o Ricardinho ainda falando, pô, para não tirar o Daniel do time, vamos supor que você espere alguma coisa, tira o Juan Fran, puxa o Daniel de novo para a lateral e coloca alguém lá no meio, Tietê, Hernanes, alguém de meio, alguém que jogue. Então, na minha opinião, além do lado emocional que eu falei, que eu acho que caiu logo depois da eliminação para o Grêmio, porque enquanto estava dividido em 2 possibilidades de título, a coisa estava bem calma. A partir que você foi eliminado da Copa do Brasil, virou só o Campeonato Brasileiro, com 7 pontos na frente, ele tinha que administrar o emocional dos caras de uma 3ª eliminação. E aí ele se perdeu. O Diniz se perdeu. Você acha que foi o principal ponto da queda do São Paulo? Porque o Juan Fran falou isso depois do jogo. Não, o fator o desequilíbrio emocional. O principal, eu não quero chamar de culpado nem de responsável, mas o principal foco da queda do São Paulo, você acha que é o treinador? Não, então, mas às vezes, assim, nem sempre é. Mas no caso do Diniz, o esquema é dele, o jeito que faz jogar é dele, ele não muda esquema, ele exige que os caras cumprem aquele esquema dele, ele não dá muito espaço para o jogador fazer uma jogada individual. Não percebeu que talvez tenha o prazo de validade... Exatamente, ele fala assim, pô, deu certo até agora, vai dar, deu certo até agora, vai dar. Dele, rapidinho, eu acho que ele trafega muito numa linha entre convicção e teimosia. E é tênue. É muito tênue. Ele trabalha com uma convicção que, às vezes... Depois ele virou teimoso. Ela vira teimosia. E é uma coisa que eu acho que ele tem que refletir para a sequência da carreira dele. Vocês não estão diminuindo um pouquinho, Galvão? Deixa eu fazer uma pergunta ali para o Norico, nesse assunto que o Norico falou. Eu também concordo. Eu venho falando em plano B aqui faz tempo, né? Do São Paulo. São Paulo tinha que ter. Não estava dando. O time foi desmilinguindo. E desmilinguiu. Eu vi um trecho da coletiva do presidente hoje. Havia necessidade dele falar, vamos conversar com o Daniel, acredito que o Daniel continue acreditando, porque eu fico imaginando o seguinte, o Daniel era um defensor intransigente do técnico, o técnico um defensor intransigente do Daniel. Me veio à cabeça um comentário do Ricardinho, há 2 jogos atrás, que ele disse assim, o Daniel é um jogador diferenciado, sempre foi um jogador diferenciado, mas na posição dele, no meio-campo ele é um jogador comum.
Isso ficou na minha cabeça. E hoje me veio uma outra coisa na cabeça, que nós discutimos liderança na segunda-feira passada, vou deixar a liderança de lado. O Daniel é um jogador fantástico, recordista de conquista de títulos. Mas o Daniel nunca foi protagonista em nenhum lugar que jogou. No Barcelona ele foi um grandíssimo jogador, mas não era o protagonista. O protagonista era o Messi, o protagonista era o Iniesta, na seleção sempre foi um grandíssimo jogador, mas nunca foi protagonista, porque tinha outros jogadores ali. Neymar, por exemplo. Neymar, por exemplo, e fase anterior, outros jogadores. Ele veio para ser o protagonista do São Paulo. Essa liga, eu não entendi por quê. Será, Nori, você que percebe bem essas coisas, Júnior? Eu achei meio estranho o presidente, ao anunciar a demissão do Diniz, dizer, não, eu vou conversar com o Daniel, porque tenho certeza que o Daniel vai continuar levando a sério o projeto. Eu fiquei com essa minhoca aqui atrás na cabeça. Eu acho, tentando ajudar, é que foi feita uma pergunta, sabe, Galvão? O Daniel continua no São Paulo? Vocês vão conversar para o Daniel continuar no São Paulo? Porque de uns tempos para cá começaram a falar que o Daniel sairia do São Paulo. Tanto é que ele começou, o Daniel tem um contrato até o fim. Começou um zum de que o Daniel sairia do São Paulo, pelo tamanho do custo e por essas questões. São Paulo deve uma grana pesada para o Daniel Alves. Esse é o problema. 14 milhões. Essa aí é que eu fecho. Não sei eu vi um papo de 14 milhões. O Daniel nunca foi protagonista, sempre foi importante. E você nunca foi no filme que tinha lá o nome do Daniel Alves grande no cartaz. Então, isso daí eu escrevi no meu texto de sábado, a coluna. Eu escrevi em cima disso. Do camisa 10, que era o Daniel, que eu falei ainda que no Barcelona tinha o Messi, na Juventus tinha o Buffon, e quando ele foi pro PSG tinha o Neymar, tinha o Thiago Silva. Ele nunca teve um protagonismo, nem uma liderança dentro de campo. Eu também tenho essa... Aí eu cheguei à conclusão. Mas também é ruim você cobrar uma liderança de alguém que não tem. Sim, exatamente. Exatamente. Cara. De repente você... O Júnior não foi protagonista e foi protagonista. Eu acho que ninguém melhor do que ele pode dizer. O Júnior era o segundo protagonista, digamos assim, do Flamengo, porque tinha o Galo, né? E até um exemplo interessante, porque assim... Já estava bom demais, né, Júnior? E depois, na sua volta, você virou protagonista absoluto. É diferente essa coisa de não ser protagonista e ser protagonista. Até na posição. O Júnior não foi um protagonista como lateral, mas foi importantíssimo. E o Júnior foi protagonista para jogar no meio. Só uma coisa, foi um cracaço de lateral. É isso que é o negócio. Eu acho que nós estamos... Continuou sendo um cracaço e foi protagonista. O exemplo não é nem a questão... Claro, a questão não é se o Daniel joga mais ou joga menos que o Júnior. O Júnior jogou mais que o Daniel. Mas a questão o protagonismo, ele não é dado por causa do número da camisa, por causa da posição que você joga. É dado por uma... São Paulo olha, veja só, mas o Daniel Alves jogou muito bem o campeonato. O Daniel foi um bom meio-campo do campeonato. O Daniel fez o meio-campo. O Daniel poderia ser um candidato à seleção do campeonato no meio do campo, onde eu nem acho que ele seja, mas ele não jogou mal. Agora, ele está jogando mal. A fase boa do São Paulo... Eu queria insistir nessa coisa de protagonista. Nós temos aqui o maior exemplo. O maior exemplo, perdão, Ele está falando. Vamos lá. Eu acho que a questão do protagonismo é você não se colocar como protagonista. Você tem que ser uma peça dentro da engrenagem. A gente não pode esquecer que na fase boa do São Paulo, quando botou 7 pontos à frente do segundo colocado, todos os comentários que normalmente a gente fazia é que o Daniel era o cabeça dali, né, do jogo. Né? Só que o brinquedo, de alguma forma, o brinquedo quebrou. E eles não conseguiram encontrar uma peça para encaixar nesse brinquedo. Né? E o Daniel veio junto com tudo isso. Mas na fase boa do São Paulo, pelo amor de Deus, gente, a gente cansou de falar que o Daniel é o cara que faz isso. Como a coisa deixou de acontecer, logicamente ele tem que ser responsabilizado também por isso. Isso aí não tem dúvida. E eu acho que teve alguma coisa fora do campo, extracampo, depois do episódio do Tietê, que parece que a coisa não foi bem digerida, não foi bem costurada para que se possa... Porque é impossível, né?
com a diferença que tinha a favor, né? E hoje, na situação que está, um time que a gente diz, pô, que tava gostoso de ver, tava prazeroso ver o São Paulo jogar em alguns momentos. Disso aí eu não tiro da minha cabeça. É lógico que a fase hoje é completamente diferente. Kleber, me deixa falar mais uma coisinha para não ficar eu dizendo aqui que estou achando que culpa de Daniel. Não, nada disso. O Júlio está rigorosamente correto e eu cansei de elogiar o Daniel em muitos jogos. Tudo passava por ele. Só me veio à cabeça essa história do protagonismo, porque o presidente falou hoje, alguém perguntou se ele fica, ele tem contrato, né? Mas o que mais me chama a atenção é o jogo com o Curitiba, quando o São Paulo ganhava em casa e não podia ter dado a chance, o Curitiba deu 3 avisos e depois o Curitiba empatou e o São Paulo ficava ali tocando aquela bola ali atrás, parecendo que estava ganhando de 4-1.